Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou conversar com o doutor Filipe Bossi, né? Felipe Bossi, é isso, doutor, que é médico. A gente vai conversar aí sobre os mitos, né, doutor? Ou, vamos lá dizer assim, verdades sobre a disfunção do sono em pessoas com mais de 50 anos. No caso eu, viu, doutor? No caso, esse caso é a minha situação, que estou com 60, né? Não tem jeito. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Sérgio. Bom, é bom que a gente já te dá algumas dicas também de como melhorar o Pois sono. não, espero que você me dê essas dicas aí, né? Que de acordo aí com dados da Organização Mundial da Saúde, 45%, né, da população mundial sofre com algum tipo de distúrbio, né, do sono. Isso, verdade isso ou é mito? Vamos lá, já começando assim, doutor. Isso é verdade, Sérgio. E as queixas de sono vão ficando mais frequentes conforme a gente envelhece. E existem algumas alterações que vão ser normais do sono, mas por vezes a gente não conhece e acaba achando que tem algum problema de sono, e aí começam as queixas de que o sono está muito prejudicado. E conforme a pessoa vai envelhecendo, né? Você tem aí mais problemas com sono? A gente tem algumas alterações normais do envelhecimento, Sérgio, que vão afetar o sono, né? Uma delas, e talvez a principal, é que o sono da pessoa idosa, ele vai ficando mais superficial. Então, pequenos ruídos, pequenas luzes podem fazer com que a pessoa desperte. E isso, caso a gente não tenha um ambiente mais calmo para poder dormir, pode gerar um sono mais fragmentado, né? Então, essa já é uma grande alteração que prejudica a qualidade do sono. E outra dela é que o paciente, a pessoa mais idosa, ela pode acabar dormindo um pouco menos, né? Acaba dormindo 6, 7 horas por noite, e isso também pode se tornar uma queixa, pela pessoa achar que ela precisaria dormir mais para poder descansar. Ah, tá. Eu nem falei da tua especialidade aqui, você é geriatra? Isso, sou É médico isso? geriatra. Olha, parabéns, eu estou vendo aqui, você é um garoto ainda, novo, estou te chamando aqui de senhor, né? Mas você é novo, bem mais novo do que eu, claro, que estou com 60, né? Até isso, no meu caso, o senhor estava falando agora, né, das pessoas mais velhas, né, idosas, porque então elas têm mais chances, então, aí de ter problemas no sono, né? O senhor falou já uma parte, mas eu queria entender melhor, né, isso tudo também, não só pela idade, né, mas também tem a situação de comorbidades, alguma que a pessoa já com 60 anos, eu tenho, no caso, pressão alta, tudo isso também influencia, doutor? Isso tudo pode influenciar, Sérgio. Acho que é importante a gente deixar claro inicialmente que a insônia é uma percepção individual, né? Então, a pessoa que vai te trazer que ela tem uma dificuldade de sono, que ela tem uma queixa de sono, e faz parte da nossa avaliação entender o que está acontecendo durante a noite que está prejudicando o sono, em qual aspecto isso está sendo influenciado. Então, doenças crônicas podem afetar o sono, como, por exemplo, roncos excessivos, né? Roncos excessivos do parceiro ou da parceira, por exemplo, síndrome das pernas inquietas, doenças crônicas não muito bem controladas, problemas no coração e no pulmão que podem levar à falta de ar durante o sono, até mesmo o uso de medicamentos e o abuso de café, por exemplo. Tomar café durante a noite pode levar a uma noite de Também sono mal leva. dormida. Bruxismo. Tem muita gente que tem, né? Queria até que o senhor Muita explicasse gente um que pouquinho. tem, Ah, algo que pode ser até piorado pelo estresse, né? Então, quanto mais estressado a gente o está, mais a bruxismo, gente só para vai que ter as aquele pessoas, desculpa te ranger do... cortar, viu, doutor Felipe? Só para que as pessoas entendam, né? O bruxismo é aquele, né, o ranger dos dentes, né? Enfim. O senhor pode Isso, o explicar até ranger dos melhor. dentes à noite de forma involuntária, né? Você nem percebe que está fazendo, mas está com uma contração dos músculos da mandíbula continuamente. Pode até levar a dor, né, no outro dia, e também pode piorar a qualidade do sono. Diretamente relacionado ao estresse, e também o estresse é outra coisa que piora o sono, né? Então a gente pode ter aí vários motivos para não ter uma boa noite de sono. E como é que pode se tratar isso? Ou se é que se tem tratamento, né? Ou pelo menos para Bom, amenizar, no caso, o senhor estava falando quanto mais a pessoa é idosa, né, quanto é mais velha, mais você tem aí um distúrbio no sono. Mas há um tratamento, pelo menos para amenizar, né, essa questão?
Olha, Sérgio, há diversas intervenções que a gente pode fazer para poder melhorar a qualidade do sono, tá? Em primeiro lugar, avaliar como está o hábito da pessoa na hora de dormir, né? Muitas pessoas mais velhas, elas acabam indo para a cama muito cedo, né? Algumas pessoas, devido à rotina que tiveram ao longo da vida toda, acabam indo dormir ao redor das 8, 9 horas e despertam cedo porque estão acostumadas a despertar cedo pela vida de trabalho que tiveram. Então, se você vai dormir às 9 da noite, acorda às 3 ou 4 da manhã, você teve um tempo completo de sono adequado, mas acordou às 4 da manhã e isso não vai ser legal, né? A pessoa vai trazer uma queixa de insônia, só que a gente não tem nem como aumentar esse tempo total de sono. Então, esse tipo de avaliação precisa ser feito inicialmente, né? Por exemplo, nesse caso, a gente só precisaria orientar a pessoa a ir para a cama um pouco mais tarde, para poder acordar num horário mais adequado, depois aí das 5, 6 horas da manhã, né? Mas, de certa forma, a gente sempre começa a avaliação olhando a rotina e os hábitos do dia a dia que vão influenciar no sono, Sérgio. O primeiro tratamento é sempre modificação de hábitos e de rotina, nunca o tratamento medicamentoso. Então, pode-se dizer o seguinte: o tempo que eu sempre ouvi, né, o senhor pode confirmar, por um sono normal, vamos dizer, sadio, são 8 horas pelo menos por dia. Então, nesse caso que o senhor deu esse exemplo, isso não conta, seria isso? Né? A pessoa vai dormir 9 da manhã, acorda às 3 da tarde. Aliás, desculpa, Acorda 3 da manhã. às 3 da manhã. Isso, exatamente. Então, não é só a questão das horas de sono, existe também o período, é isso? Porque com certeza uma pessoa que acorda às 3 horas da manhã não vai ter uma boa qualidade no restante da noite, né? Não é um momento legal para se estar acordado, não tem interação social, não tem muito o que se fazer. E a pessoa vai ficar rolando na cama, aumentando aquela ideia de que ela está tendo uma insônia, apesar de ter dormido 8 horas da noite, né? 8 horas no período pela noite. Então, isso é uma avaliação que a gente precisa fazer. Mas, além disso, quando a pessoa chega no nosso consultório com uma queixa de que está com insônia, a gente também busca ver outros hábitos que ela vem tendo durante o dia, né? Por exemplo, está fazendo atividade física, está evitando o uso de celulares, ver televisão até muito tarde, está indo para a cama só na hora de dormir ou passa horas durante a noite na cama. Isso tudo vai influenciar no sono e essas pequenas modificações de rotina já podem melhorar a qualidade do sono sem medicação, que é algo que a gente busca evitar nessa população. Tá, mas eu vou te dar um exemplo meu, ok? Quer dizer, um outro exemplo, né? Já falei da idade, mas eu tenho um outro. Eu trabalhei durante um tempo, 7 a 8 anos, num trabalho em que eu trabalhava de madrugada, à noite, né? Na televisão. Eu entrava às 11 da noite e saía às 7 da manhã. Isso durante a semana, né? E tinha 3, eu não sei se isso ajuda ou não, mas eu tinha 3 dias de folga devido ao período que eu trabalhava, o horário que eu trabalhava, né? Que era uma semana inteira nesse horário e tinha 3 dias de folga que era para compensar. Eu quero saber, né, se isso compensa ou não, porque quando eu fui ao médico, o cara falou: olha, Sérgio, o médico virou para mim, falou: seu relógio biológico já era, né? Praticamente. Você não recupera isso. É verdade, doutor? Olha, eu diria que dá para recuperar, mas não é fácil e não é rápido, tá, Sérgio? Você, nesse exemplo que você deu, Mas eu você nunca realmente mais, teve eu tô falando desse exemplo, mas isso aconteceu, vou te dizer, há pelo menos 15 anos atrás, ou mais. Quer dizer, para mim, eu não recuperei nada, porque, por exemplo, eu posso estar sem fazer nada, eu não consigo dormir antes das 3, 4 da manhã. 3 horas da manhã, não adianta, eu posso estar morto, cansado, o corpo está pedindo, mas se eu for deitar na cama, eu vou continuar acordado. Entendi. Então, para mim... Realmente é bem demorado, Sérgio, mas o que a gente precisaria ver é se existem outros fatores que também estão levando a esse avanço da fase do sono, como a gente chama, né? Que é essa demora em conseguir pegar no sono. A pessoa mais velha, ela até demora um pouquinho a mais para poder dormir, Sérgio, mas por exemplo, que fica 4 mas da isso você está manhã, falando de uma certamente pessoa isso é um normal, impacto... né, doutor? Mas aí você está falando de uma pessoa normal, que não era o meu caso, né? Porque eu acho que ninguém deveria trabalhar um horário desse, né? Então eu fiquei durante 8 anos fazendo isso, direto.
Isso afeta Exatamente. a saúde, né? Com certeza afeta, por isso que eu não consigo dormir hoje, desde que eu saí, e já tem quase 15 anos isso, antes das 3 da manhã, 4 não adianta, eu posso estar cansado, morto, né, acabado, mas se eu deitar, eu vou ficar enrolando, não consigo dormir. Agora tem o seguinte, quando eu durmo também, eu vou embora, né? Eu durmo bem. É uma Por isso que acordar dificuldade em cedo, iniciar o sono, né? por isso que acordar cedo para mim é um sacrilégio. Desculpa a palavra, mas é verdade. Mas se eu tenho que acordar, eu acordo, né? E aí você fica capengando com sono durante o dia, né? O resto do dia, claro. Eu fico assim, mas eu não Com durmo, é certeza. difícil. Mas eu fico... Aí me dá mais o sono nesse período, né? Se eu fui obrigado a acordar cedo, eu fui dormir 3 da manhã, mas eu tive que acordar às 8 da manhã, por exemplo, eu vou acordar. Só que, durante esse período do resto do dia, né? Até a noite eu vou estar ali dando aquelas pescadas, né? E isso que você trouxe é um sinal importante da gente observar também, Sérgio. Como a gente pode observar que a noite de sono não foi adequada, né? Pelo cansaço no dia seguinte, né? Então a pessoa fala que até dormiu, mas rolou na cama, naquele momento que acorda várias vezes, mas logo dorme de novo e no outro dia passa o dia inteiro cansado, né? Isso é um sinal para a gente de que a noite anterior não foi boa e que a gente deve pesquisar aí o que no sono está acontecendo para poder piorar. E, claro, quando a gente avalia questões individuais, Sérgio, para muitos pacientes as medicações vão ser necessárias e vão ser importantes, né? A gente só precisa saber que tem que ter hora para começar, hora para terminar e um período definido de uso da medicação, para a gente não acabar levando a esse uso indiscriminado de medicações para induzir ou manter o sono, que a gente tem visto atualmente, né? Tem aumentado bastante o uso dessas medicações para poder dormir. Uhum. Eu não vou te chamar de senhor, que você é tão novo, né? Eu fico até meio Por favor, Vou te pode chamar me de chamar você. de Felipe. Tudo bem? Vou falar você. Tudo Eu sei bem. que você é senhor, né? Parece uma coisa, você é um garoto super novo. Parabéns, né? Já médico, tudo. Mas é ruim ficar te chamando de senhor, sendo que você, né, aparenta aí ter 30 anos, 30 e pouco. Não, vamos dizer a tua idade, claro, né? Mas você, vamos lá. Eu queria também entender, no caso, o fumo, né, o álcool, né, isso também atrapalha. Mas antes de você responder, você falou em intervenção, né, mas também não se chega ao ponto, no caso de um tratamento, de uma intervenção cirúrgica, não, né? É intervenção ou remédios, é isso que você quer dizer? São duas perguntas que eu te fiz. Não, intervenção farmacológica, né? Intervenção qualquer medida que o médico vai fazer aí na sua saúde. Não chega a uma intervenção de ter que fazer uma cirurgia, chegar ao ponto disso. Não, né? Isso não. Não, isso não vai chegar ao ponto disso, para poder consertar isso ou melhorar a questão do sono. Isso não, né? Não. Aqui a gente está falando de dois tipos de intervenções. Intervenções não farmacológicas, aquelas em que a gente vai tentar modificar a rotina para melhorar a chamada higiene do sono, e as intervenções farmacológicas, que são justamente essas medicações aí que podem ajudar no sono, né? Mas com relação à outra pergunta que você me fez, com certeza, álcool, tabaco e a própria alimentação da pessoa vão influenciar bastante no sono. O tabaco é um estimulante, né, que pode até causar aí a parte da insônia quando a pessoa fuma muito perto de dormir. E o álcool, por vezes as pessoas acreditam que quando elas tomam álcool, elas ficam um pouco mais sonolentas, mais relaxadas e conseguem dormir melhor. Mas o álcool vai afetar as fases do sono, né? Ou seja, aqueles neurocerebrais que a gente tem durante o sono fazem com que eles sejam prejudicados, disruptivos, né? Eles não são tranquilos como deveriam ser. Então, por vezes, a gente dorme e acorda cansado. A gente teve uso ou abuso de álcool na noite anterior. Bom, doutor Felipe, outras doenças. A gente já falou, estava logo no começo falando sobre essa questão, né? Mas elas podem levar, né, a um quadro de insônia, né? Como é que a gente pode contornar, nesse caso, esse problema, né? Mas você pode ter... Eu queria saber que tipos de doenças podem aí afetar o sono, no caso. Sérgio, uma doença muito típica, né, que afeta o sono é a apneia obstrutiva do sono, né, muito falada atualmente. Então, nesse caso, a pessoa vai dormir, quem vai ouvir o problema em geral vai ser o parceiro ou a parceira, porque tem aqueles roncos audíveis com pausas respiratórias que até assustam, né, a pessoa que está dividindo a cama com você. Você pensa que a pessoa está, nossa,
dá aquela pausa, você fala, não está respirando mais, né? Dá medo. Eu já vi isso porque eu tive e a pessoa uma dormindo, pessoa né? do meu lado, entendeu? Com quem eu vivi, que acontecia, nossa, você fica desesperado, né? Não, pode E a continuar. pessoa dormindo, né? E mais no que acontece no outro dia é que a pessoa está cansada, ela começa a tirar cochilos excessivos, onde ela encosta, ela dorme, ela deita à tarde, ela dorme, chega de noite, consegue dormir de novo e mantém esse padrão de cansaço, né? Cansaço do corpo. Então, o Então, cochilo é uma durante o das. dia, só para completar, o cochilo durante o dia, ele afeta o sono da noite, doutor Felipe? Ele afeta com certeza o sono da noite. Uma daquelas medidas de higiene do sono que a gente comentou é limitar o cochilo do dia a no máximo 30 minutos e fazer no máximo uma vez, né? Quando a pessoa realmente está cansada. Senão, o ideal é que a gente não durma, né? Especialmente para não chegar na fase do sono REM ao longo do dia, isso não atrapalhar o seu sono durante a noite. Mas no caso das pessoas que têm a apneia obstrutiva do sono, o cansaço ele é diário o dia todo, né? Então, por exemplo, para essas pessoas, uma boa avaliação vai indicar um tratamento adequado, que é a colocação daquela máscara, o CPAP, né? Uma máscara que ajuda a respiração durante a noite. Isso vai melhorar a qualidade de sono infinitamente, né? Então, além da apneia obstrutiva do sono, controlar o diabetes, controlar a pressão, controlar outras doenças cardíacas, né? Vai ser muito importante. A gente sabe que doenças como o Parkinson, por exemplo, também vão causar alterações do sono que precisam ser tratadas de forma muito Doença como específica. Markson, explica melhor. Markson. A doença de Parkinson. Doença de De Parkinson, Parkinson. entendi. Ah, tá, doença de Isso. Parkinson. Ela causa Entendi. problemas no sono também muito específicos e precisam de tratamentos e avaliações específicas, né? Então, várias doenças vão influenciar diretamente aí na nossa qualidade do sono. Agora, como é que você consegue dormir? Eu não consigo. Por exemplo, eu tenho sono agitadíssimo, doutor Felipe. Muito agitado. Entendeu? Eu não consigo dormir nem de roupa direito, porque eu viro muito, né? Então isso me incomoda, agarra aqui, pega aqui, eu não consigo. Não tem como. Agora, com o aparelho, por exemplo, a pessoa que tem esse negócio da apneia, tudo, como é que você dorme? Uma pessoa que tem um sono como eu, né? Como é que faz? Porque você vira de lado, você não percebe, você, né? E usando um aparelho para respirar, isso é uma dificuldade imensa, deve ser, né? Os aparelhos eles têm ficado cada vez mais modernos e mais silenciosos, Sérgio. No caso, o aparelho do CPAP, né, que é um aparelho que faz uma pressão de ar contínua para a pessoa poder continuar a respiração adequada durante a noite. Eles têm ficado menores, eles têm aparelhos quase que só nasais, né? Então já não é aquela máquina antiga que a gente tem ideia de que fazia muito barulho. Eu acho que nesse caso, por exemplo, uma pessoa como você que já tem um sono mais agitado e mais atribulado, certamente precisaria de um período de adaptação, né, para poder se adaptar ao uso da máquina. Isso talvez não seja tão rápido, demoraria alguns dias ou poucas semanas até que a gente fizesse esse ajuste, mas eu acho que o ganho estaria aí na melhoria dos sintomas que a pessoa que tem apneia obstrutiva do sono sente, né? Então ela vai começar a perceber que usando o aparelho no outro dia vai estar menos cansada, vai estar muito mais disposta e vai estar muito mais atenta também. E aí acaba que o benefício vai superando as dificuldades e com o tempo a pessoa vai se acostumando. Não é todo mundo que se acostuma a usar o CPAP, isso é uma verdade, né? A gente vai fazer o que a gente puder aí e reforçar sempre os aspectos positivos do uso desse tipo de aparelho para que a pessoa se esforce ao máximo também para poder se adaptar. Realmente o sono tem que estar num ambiente, a pessoa para dormir bem tem que estar num ambiente tranquilo, confortável, uma temperatura agradável, né? A máquina vai ser algo mais difícil da pessoa poder se adaptar, mas a maioria dos pacientes se adapta muito bem. Olha, mesmo esse que você está falando, né, cada vez mais está, né, são aparelhos que, né, ficam menores cada vez mais, com tecnologia, tudo, mesmo esse que agarra no nariz. Olha, eu vou te falar a verdade, eu não consigo dormir nem com aquela luzinha, sabe, doutor? Da televisão. Sei. Se ela estiver ligada, meu amigo, esquece. Nenhuma fresta de luz, não adianta, não consigo, eu posso estar morto. Nada, nada. Para mim tem que estar o quarto todo escuro, entendeu? Senão eu não consigo pegar no sono, não consigo dormir. A luzinha da televisão me atrapalha. Sérgio, a gente comentou aqui algumas medidas da higiene do sono, né? Que é aquela questão de regularizar a rotina para uma rotina mais saudável, para ter um sono melhor. Em geral, a segunda medida que a gente precisa recomendar para os pacientes para poder melhorar o sono é uma terapia.
uma terapia cognitivo-comportamental direcionada para o sono, né? Essa é a medida mais validada para poder melhorar o sono. A terapia cognitivo-comportamental, ela busca identificar alguns fatores específicos e mais objetivos aí do seu dia a dia que podem estar influenciando no seu sono e, com isso, a gente espera melhorar a qualidade do sono. Então, algo que não é muito falado, porque, em geral, quando a gente tem insônia, a gente busca uma resolução um pouco mais rápida, né, através do medicamento, ou pessoas como você, que são mais resilientes, pelo que eu estou entendendo, se adaptam à alteração do sono e acabam vivendo, assim, anos e anos, acreditando que talvez não há nada para fazer, né, Sérgio? Esse é o tipo de sono que eu tenho, e aí a gente vai seguindo e não tem muito como melhorar, né? Exatamente. Mas existem essas medidas, né? Ah, tá. Aham. A gente estava falando aí da insônia. Qual é a diferença, doutor Felipe, entre a insônia primária, né, e a secundária? A secundária vai ser aquela insônia causada por algum fator que a gente claramente consegue identificar, Sérgio. Então, uma doença, um medicamento, uso de alguma substância, cafeína, nicotina, que a gente consegue retirar e melhorar o sono, né? A insônia primária é aquela que o paciente a pessoa não tem exatamente uma causa muito clara para o transtorno de sono e provavelmente vai ser uma junção de coisas entre hábito, humor, ansiedade, né, e tudo mais que vão causar a insônia. A gente não vai ter algo pontual para poder identificar como a causa da insônia. Agora eu vou dizer uma coisa, viu, doutor? Eu passei por todo esse período, né, e esse processo de trabalhar durante 8 anos de madrugada à noite, né, entrando às 11 da noite, saindo todo dia às 7 da manhã. Claro que isso me afetou, não tenha dúvidas. O médico foi bem claro depois. Ele falou, Sérgio, é complicado, isso vai realmente levar muito tempo para que você volte a se adaptar ao horário, vamos dizer assim, entre aspas, normal, né? Porque tem gente que consegue viver como eu, no caso, com esses horários, para mim, são normais, entendeu? E dormir às 3 da manhã, 4, eu não tenho sono mesmo, e acorda. Para mim é normal. É engraçado que eu não sinto nada. É impressionante. Né? E nem tenho esse sono durante o dia. É muito raro, doutor Felipe, eu ter essa coisa do cochilo. É muito raro. Entendeu? Então, para mim, se tornou uma rotina normal esse horário, entendeu? Engraçado, né? Já, por exemplo, a minha mulher, não. Nossa, ela, às 9 da noite, está dormindo, 10 horas, acorda às 6 da manhã, sem problema nenhum. Entendeu? Às vezes acorda até mais cedo e não. Agora, quando vai chegando a noite, né, o sono vai batendo. Comigo, não. Eu não consigo, mesmo cansado. Né? Não tem jeito. Então, é uma coisa também de pessoa, né? Pelo que eu passei, claro. Né? Porque o médico foi bem claro, que eu não teria mais, não conseguiria acertar mais meu relógio biológico. Mas o senhor falou que tem condição sim, né? Demora, mas... Acho que a gente pode fazer uma boa tentativa, acho que a gente nunca pode desistir, né? Mas isso que você trouxe é muito interessante, Sérgio. É por isso que a queixa de insônia ela realmente é muito subjetiva, né? Não existe uma receita de bolo de que todo mundo deve seguir. Ah, esse é um sono bom, esse é um sono ruim. Isso vai de cada um, de como cada um consegue se adaptar à sua própria rotina, como cada um se sente no dia seguinte, né? No momento seguinte, após a noite de sono, se a pessoa se sente bem, se ela não se sente cansada. Você vai ver que tem gente que dorme 4 horas por noite e se sente muito bem com isso. Tem gente que precisa no mínimo de 8 para poder realmente conseguir descansar. Então depende muito da percepção da pessoa. O que a minha noite de sono me diz? Ela é suficiente? Ela é adequada? Eu acho que tem algum problema? Está sendo insatisfatório, né, para mim esse quadro do sono? E aí a gente precisa fazer essa avaliação individual mesmo. Na realidade, o que eu queria até te falar, que eu me lembrei agora, só a questão do horário, mas, por exemplo, a alimentação, né, também influencia, né, claro. Por exemplo, se brincar, eu como uma feijoada, meu amigo, sem problema nenhum. Tem gente que não consegue dormir de estômago cheio, né? O café também, que você citou. Eu também tomo café à noite. Chegou meu horário de dormir, 3, 4 horas, que é o horário que eu durmo. Eu não tenho esse problema, né? Isso também é normal ou é uma coisa que aconteceu comigo devido a esse tipo de horário que eu trabalhava há anos atrás? Tem alguma coisa a ver
Não, Porque Sérgio, de forma para mim é geral. normal, eu posso comer e dormir. E depois, não na hora, né? Porque eu não sinto, mas eu não sinto nada. O engraçado é que se eu tiver que comer às 2:30 da manhã, viu, doutor Felipe? Se eu tiver que comer às 2:30 da manhã, 3 horas da manhã, se me der um sono, eu vou, durmo sem problema nenhum. Tem gente que não consegue dormir de estômago cheio. Sérgio, o mais recomendado de forma geral, né, ou seja, para a população geral, é que não se coma aí 1h30, 2 horas antes de deitar na cama e que à noite se faça mesmo uma refeição mais leve, para não ter nenhum outro tipo de sintoma, até mesmo alguma coisa relacionada a refluxo, né, e que a pessoa vá dormir com a barriga satisfeita, mas sem estar excessivamente cheia nem nada do tipo, porque isso ajuda uma noite melhor de sono. Não comer comidas muito pesadas, né? E não tomar café. O café é uma questão interessante, Sérgio, porque por muitas vezes a gente acredita que a gente toma café e deita na cama e isso não afeta o sono, mas quando a gente vai olhar aquela parte mais interna das ondas, né? Das ondas do sono e dos mecanismos mesmo neurais do sono, a cafeína tomada à noite pode ser que cause sim alguma alteração. Então, pode ser que, mesmo não tendo a percepção de que o café tira o sono, ela afete lá dentro a forma que o sono se dá, né, na nossa cabeça. Então, por vezes, a gente orienta mesmo a suspensão completa, especialmente dos pacientes que têm essa insônia aí, longa, né, de longa data, como você tem. Não tomar café depois do meio-dia, 2 da tarde, é uma boa recomendação que a gente faz em geral. Agora, remédio, Felipe, por exemplo. Claro, a gente está falando de droga. Todo remédio é uma droga, né? Não tenha dúvidas. A gente sabe disso, né? Os remédios aí que ajudam, né, a pessoa, né, a dormir por causa da insônia, isso também, por outro lado, né, não é prejudicial, porque o remédio vicia, né? É um viciante também. A pessoa, depois de um tempo, já não consegue mais dormir sem tomar aquele remédio, né? Eles são indicados aí, no caso, para qualquer um, né? Quais são as suas recomendações? Então, Sérgio, os remédios, eles, assim como qualquer outro remédio, precisam vir aliados a uma prescrição médica, né, depois de uma avaliação correta, em que a gente consiga estabelecer o período necessário para usar. Realmente os remédios vão ser muito bem indicados para muita gente, que vão precisar deles por um período, até que a gente consiga fazer ajustes na rotina, tratar as doenças, por exemplo, que causam os problemas do sono. Enquanto eu trato a sua doença, eu te dou um remédio para você usar por 1 a 2 meses até que a doença fique mais controlada e você durma melhor novamente, né? Então, os remédios sim têm indicações, desde que eles tenham tempo e prazo para poder terminar, e tem muitas contraindicações. Então, é importante que a gente conheça essas contraindicações e os efeitos colaterais, porque a gente precisa passar isso para a pessoa que vai usar os medicamentos, né? Um pouco de tontura que pode dar, pode afetar a memória, pode aumentar o risco de quedas. Isso tudo são efeitos colaterais da maioria dos remédios que induzem ou mantêm o sono nas pessoas mais velhas, né? E por isso que o uso tem que ser muito bem pensado. O que a gente não quer é que se inicie um uso dos medicamentos sem data para terminar. E aí sim acontece isso que você falou. O que acontece habitualmente? A pessoa vai usando 1 mês, 2 meses, 1 ano, o remédio começa a parar de fazer efeito e a gente precisa aumentar a dose para poder fazer o efeito do medicamento. E aí isso vira um ciclo que a gente geralmente vai ter mais efeitos colaterais do que efeitos benéficos, né? Então o remédio só não pode ser indiscriminado, mas como qualquer outro remédio, tem sim muitas indicações para a gente poder usar. Pois é, o problema são as pessoas tomarem remédios sem uma prescrição médica, né, doutor Felipe? E isso acontece muito, eu vejo muito. Ah, não, peraí, não tá, acabou o tempo do remédio, tudo, não precisa mais, mas aí sentiu aquela. Ah, vou tomar. Vai lá e toma. E isso vai, né, sem uma prescrição médica, sem uma data certa para ter o início e o fim, né, de tomar o remédio, a pessoa acaba se viciando sem querer, não é? Isso, porque o remédio não resolve a causa, né, Sérgio? O remédio não é capaz de resolver o problema que levou à insônia. O remédio só é capaz de fazer a pessoa dormir, né? Então, se a gente dá só o remédio sem justamente buscar tudo que está por trás da alteração de sono, isso se resolver. E aí o remédio eventualmente vai sim parar de fazer efeito, trazer efeitos colaterais, que é algo que a gente não quer, especialmente para a população idosa, né?
Olha, doutor Felipe, infelizmente a gente chegou ao final do programa, tá? Pô, a gente tinha mais assunto aqui, meu amigo, para conversar por mais tempo, né? Espero que a gente tenha uma outra oportunidade aí de, né, fazer um outro programa conversando sobre essa questão aí do sono e outras também, né? Essa situação. Eu queria agradecer, então, portanto, a tua participação aqui no programa, né? Espero te encontrar mais uma vez para que a gente continuar esse papo aqui e falando de outras situações também, tá bom? Obrigado, doutor Obrigado, Felipe. Sérgio. Obrigado pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Pois é, esse foi mais um Alesp Conecta. A gente conversou aqui, eu conversei, né? Para vocês aqui, nossos telespectadores da Rede Alesp, com o doutor Felipe Bozzi, né? Que falou aí sobre os mitos, né? E as verdades sobre a disfunção do sono, né, em pessoas com mais de 50 anos. Né? Espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.